Todos nós aqui, embora não percebamos, estamos imersos num universo que é observado, como Paulo de Tarso disse certa vez, que nós somos circundados por uma nuvem de testemunhas invisíveis. E se a gente observar a própria evolução da ciência, a gente vai ver que, por exemplo, até o século XVII, a gente não conhecia um universo microscópico que permeia toda essa nossa ambiência, e depois disso a gente vai entender que esse universo que é invisível para a gente só consegue observar através do microscópio, por exemplo, mas ele existe. Então, e ele existia mesmo antes de nós o conhecermos. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que existe muita coisa ainda a ser descoberta pela ciência, que ainda não conseguimos ver com os nossos olhos materiais, mas nem por isso deixa de existir e de nos influenciar. Voltando a esse exemplo, esse universo microscópico, por exemplo, só para citar, das bactérias, que provocam em nós doenças muitas vezes fatais, eles existiam desde antes. Hoje a gente conhece como é todo o ciclo biológico para que isso aconteça. Então, muitas das influências espirituais, das vivências espirituais, que para muitos é uma coisa distante do entendimento, ela realmente existe. E muitas vezes, eu como vivo na ciência também, e a ciência, pelos instrumentos que tem hoje, são instrumentos que não conseguem captar essa sensibilidade que existe. Então, para a ciência, isso aqui não passa de especulação, mas os espíritos nos chegam e dizem: embora você não possa, pelo viés da ciência, avalizar e dizer que existe, não minta, diga o que você vê. Então, hoje a gente vai tentar, além de trazer as informações dos estudos que a gente faz, mas também das próprias informações que advêm do mundo espiritual e que eu não posso, de forma nenhuma, me furtar de compartilhar com vocês, sob pena de eu também me prejudicar. Porque a gente não pode, como o mestre nosso disse, colocar jamais a luz sob o alqueire, ou seja, esconder as coisas que nos chegam, principalmente quando isso não representa nenhum interesse pessoal, de nenhum tipo de ganho secundário, como infelizmente ao longo dos últimos séculos se tem visto, utilizando a mensagem sublime do Cristo planetário para benefício próprio. Então, se a gente mesmo observar o próprio conceito do que seja a nossa mente, ela não é uma coisa que a ciência consegue estabelecer perfeitamente. Desde os estudos que existem no século XIX, existia um caso muito famoso mesmo, de um cidadão que trabalhava numa estrada de ferro e de repente teve uma explosão e um cano de ferro grosso, enorme, atravessou a face e uma parte do cérebro dele. Ficou conhecido como o caso de Phineas Gage. Se vocês colocarem na internet caso de Phineas Gage, vocês vão ver que esse acidente revolucionou as neurociências, porque o indivíduo atravessou essa barra de ferro, atravessou o crânio, o cérebro, e ele teve uma lesão enorme no lobo frontal. E ele sobreviveu àquilo ali. Um caso quase folclórico nos Estados Unidos. Hoje em dia, o crânio dele está no museu, lá na cidade de Boston, na Universidade de Harvard. O que é que acontece? Ele era um cara disciplinado, ele era um cara completamente obediente às leis, uma pessoa comum. E, de repente, quando ele voltou desse acidente, ele voltou sem ter nenhum déficit motor, ele voltou a trabalhar, mas, no entanto, ele mudou completamente a personalidade dele. Começou a ser uma pessoa irreverente, uma pessoa irresponsável. Então, depois desse caso,
A ciência pontuou que provavelmente a nossa personalidade ela é produzida pelo funcionamento do lobo frontal. Então, eles localizaram a sede da nossa própria personalidade, nosso eu, nessa parte do cérebro que fica atrás da nossa testa. Ok? Beleza. Mas sendo que ficou uma dúvida, será que é o cérebro que está produzindo a mente? Ou será que a mente da gente é uma estrutura não local e que utiliza o cérebro como ferramenta para a sua expressão? E aí, quando a gente vai avançando mais um tempo, um pouco, no final já do século XIX, alguns cientistas começaram a estudar médiuns que ficaram muito famosas. Uma delas é a italiana Eusapia Palladino, que era analfabeta, mas que nos transes mediúnicos falava inclusive em línguas que eram línguas clássicas, como o grego, por exemplo. Então, como pode uma pessoa que é analfabeta entrar em um transe e falar num idioma que era completamente desconhecido para ela? Depois teve outra médium também, chamada Leonora Piper, uma médium americana, que tinha diversos tipos de mediunidade, dentre elas a xenoglossia, que é uma mediunidade rara, que o indivíduo fala em idioma completamente desconhecido. E xenoglossia não é glossolalia. Glossolalia é aqueles fenômenos que tem em algumas igrejas, principalmente pentecostais, que a pessoa fica falando numa língua que não existe. A gente está falando de xenoglossia, que você falar num idioma que você pode gravar e uma pessoa que seja nativa daquela localidade, ela entende como seu próprio idioma, que isso é uma coisa raríssima, né? Glossolalia, você fica balbuciando algo que é ininteligível. Xenoglossia, você falar num idioma mesmo, diferente. Aí, mais recentemente, a gente vai ter alguns estudos que ficaram muito famosos na própria ciência, porque foram publicados em revistas científicas. Dentre eles, os experimentos de EQM, experiência quase morte. Como é que acontece isso? Para a nossa consciência estar ok, sim, todo mundo aqui está me ouvindo, está entendendo, eu estou falando, está chegando sangue no nosso cérebro. O fluxo sanguíneo para o cérebro está ok. Quando você tem uma parada cardíaca, você desmaia, você vai conversar com a pessoa, geralmente ela fala, eu passei mal, me levaram para o hospital, eu não lembro de nada. Me lembro depois que eu acordei, depois de tantos dias, assim, assado. É assim que acontece em geral, porque a pessoa está inconsciente. Mas um cientista holandês, chamado Pim van Lommel, há algum tempo atrás, ele cardiologista, e ele estudava alguns fenômenos que aconteciam em algumas pessoas que tinham parada cardíaca. E depois, quando voltavam, diziam que naquele momento que estavam sendo socorridas, que estavam desmaiadas, que estavam completamente inconscientes, elas saíam do corpo e viam tudo que estava acontecendo. Tudo. Viam os médicos entubando, dando eletrochoque e tudo mais. Então, ele levantou a possibilidade da mente da gente ser uma estrutura não local. Ou seja, a nossa mente não ser produto do nosso cérebro. Simplesmente a nossa mente ser algo independente e utilizar o cérebro como ferramenta para a expressão do nosso eu. Mas como assim? Como assim? Se eu lesionar o meu cérebro, eu mudo completamente. E as pessoas que têm, por exemplo, a doença de Alzheimer, que esquece de tudo? Na verdade, vamos imaginar a seguinte situação. Você escreve muito bem, mas de repente o lápis que você escreve quebra no meio de uma redação. Ou vamos supor que você dirija muito bem um veículo. Você está na estrada, na hora da curva, quebra a barra de direção e você passa direto. O problema não é você. O problema é que um instrumento, a ferramenta que você se utiliza para expressar a sua habilidade não está funcionando. Então a mesma coisa ocorre quando o nosso cérebro ele é lesionado.
a ferramenta, o instrumento pelo qual o espírito, o nosso eu, a nossa mente num local, aí tem denominações mais científicas, inteligência fora do corpo, né? IFC, ela se utiliza do cérebro para expressar quem ela é. Então, o que acontece? Esse cientista, ele estudando esses casos, ele foi relatando as experiências dos pacientes. Teve um paciente que foi um caso muito interessante. Ele foi encontrado desmaiado em via pública. E aí levaram para o hospital, na emergência. Chegou na emergência, aí viram que a situação dele estava horrível, aí procederam todas aquelas etapas de um socorro para alguém grave, tiraram uma prótese que ele tinha, colocaram lá numa gaveta, intubaram esse paciente e levaram ele para a UTI. E ele ficou alguns dias na UTI. Depois ele foi para o quarto. E quando chegou no quarto, ninguém sabia onde estava a prótese dentária dele. Aí, numa visita médica, ele disse, olha, a minha prótese está numa gaveta lá, não sei aonde. Porque quando eu vim socorrido, na hora que a equipe foi me entubar, tiraram a prótese e guardaram lá. O pessoal, mas como é que você sabe disso? Na hora você estava inconsciente, estava desacordado. Eu disse, não, estava. Eu saía, estava fora. E eu vi, aí descreveu. Fulaninho de tal fez isso, ciclaninho de tal, descreveu tudo. Isso está tudo escrito no livro dele, do Dr. Pim Van Lommel. E esses casos foram publicados numa das revistas médicas mais consagradas, The Lancet, que é uma revista científica. Não é para provar que isso ou aquilo, mas é para levantar as questões. Porque na ciência é o que acontece. Você pode até não gostar daquele resultado que você está vendo, mas você tem que relatar a coisa que você está vendo, o que é real. Foi o que aconteceu, por exemplo, quando começou-se a estudar a estrutura subatômica, né? O átomo, que é aquela unidade que se achava que era a menor unidade, né, da matéria. Aí foram aplicar as fórmulas da mecânica clássica newtoniana para entender o funcionamento do átomo e viram que não encaixava. Você não consegue determinar a localização do elétron que orbita em torno do núcleo do átomo. E aí toma equação para cá, toma equação para lá, para você chegar na ideia de que não existe aquela equação para partícula, né? É o pacote de energia, daí surgiu a física quântica. Você não consegue aplicar as fórmulas de Newton naquela estrutura que é muito pequena, do mundo muito micro. Ah, mas eu não gostei dessa ideia. Paciência, mas é o que acontece. Então, a pessoa, eu não quero que exista o mundo espiritual. Eu sou materialista, eu só quero que exista esse mundo da matéria. Mas quando você vai vendo fatos e outros fatos, e as experiências de quase morte, elas são muito interessantes, porque elas vão de encontro a um paradigma, que é o seguinte: como posso eu ter consciência se eu não tenho circulação chegando no meu cérebro? Se eu estou inconsciente, se eu estou desacordado, se eu estou sendo entubado, como é que eu posso estar vendo tudo aquilo ali? Nós estudamos um caso muito interessante de uma moça que ela sofreu uma parada cardiorrespiratória e a equipe começou a reanimá-la dentro da UTI. E ela vendo tudo. Ela saiu, viu a mãe no corredor, aflita, e a equipe achando que não ia dar para ela, e o protocolo andando, ela nada de responder. E ela viu quando alguém disse, é melhor separar o atestado de óbito, que não vai ter jeito. E ela vendo tudo, descrevendo passo a passo, tá? E 2 vezes ela teve experiência de quase morte, com recordações exatas do que estava acontecendo. Ah, isso vai acontecer com todo mundo? Não. Mas algumas pessoas vão lembrar exatamente o que aconteceu. E descrevem com muito detalhe isso tudo. Então, assim, levanta para a gente a ideia de que existem coisas além dessa coisa que os nossos olhos podem ver.
Quando a gente parte para o lado da doutrina espírita, porque até agora eu estou falando das coisas da ciência. Mas, sim, tem uma coisa, que são as lembranças de vidas passadas. Algumas crianças pequenininhas, elas se recordam de acontecimentos de vidas passadas. E como é que funciona isso? Isso só acontece em tenridade. Elas começam a descrever para os pais coisas que elas viveram e que não estão nessa vida. E algumas são confirmadas através, inclusive, de pesquisa documental. Tem um livro muito bom, que eu sempre indico, que se chama A Volta, a incrível história da reencarnação de James Houston Jr. Como é que foi isso? E esse tem um peso grande porque o pai dessa criança, ele é completamente incrédulo. A criança pequenininha, 2 anos e meio para 3, começou a ter pesadelos terríveis em casa. Acordava no meio da noite, essa criança acordava desesperada, gritando que estava tudo pegando fogo. E o menino gritava: fogo, fogo, vai explodir, tal. E corria todo mundo em casa para ver o que estava acontecendo, tal. Dia seguinte, a mesma coisa, meio da noite, a criança acordava, dizendo que estava tudo pegando fogo, que ia morrer, tal. E aquela coisa foi mexendo com a família toda. A família toda foi começando a ficar muito aflita, porque quem é pai e quem é mãe sabe que você está dormindo, depois de um dia cansativo de trabalho, e está sendo acordado no meio da noite, uma criança gritando, tendo pesadelo. E aí, foi-se conversar com a criança para saber o que estava acontecendo. E o menino dizia: meu avião está pegando fogo. Eu falei: que avião é esse? E o menino começava a falar de determinadas situações locais. E com o tempo, aí vai para os especialistas para acompanhar o menino e tal. E se chega à ideia de que ele dizia que ele estava dentro de um avião, e esse avião estava próximo a uma base aérea chamada Natoma Bay, que os pais, inclusive, nunca tinham ouvido falar, que era uma base aérea no Oceano Pacífico, e que no combate esse avião tinha sido atingido e esse avião ia explodir. Isso foi que chegou, sendo que o pai não acreditava em nada. A mãe de cara disse: eu acredito, mas o pai não acreditava. E alguns fenômenos curiosos começaram a acontecer. Levaram essa criança no museu. Nos Estados Unidos tem muito museu de guerra, né? Que é um país que vive em guerra. Aí tinham várias aeronaves. E o menino chegou e disse: eu quero subir nesse avião. Aí o curador do museu pegou, ajudou e botou o menino dentro do avião. E ele começou a fazer gesto, quem estava, né, dominando lá a aeronave. Quando desce o menino disse: olha, esse avião é bom. Agora ele tem 2 defeitos. Um na decolagem, que ele faz tal coisa, e toda vez que a gente vai aterrissar, ele fura o pneu. O curador do museu ficou espantado. Disse: como é que ele sabe disso? Que é assim mesmo. Os pilotos da Segunda Guerra diziam que esse avião tinha esse defeito. Então ele sabia, sem nunca ter lido. Ele não tinha ele nem sabia ler. Ninguém na casa tinha nenhum entendimento disso. Da onde é que vem primeiro, da onde vem essas informações? Porque se ninguém em casa fala sobre isso, se ele não tem acesso a esse conteúdo, como é que ele podia saber? Aí deram, criança toda tem boneco ou boneca, né? E os nomes dos bonecos dele não eram nomes comuns que você colocava em um boneco, eram nomes estranhos. E os nomes que ele dava aos bonecos eram exatamente os nomes dos combatentes amigos dele da Segunda Guerra, de cada menino. E aí foram aprofundando, investigando. O pai começou a investigar, descobriu que existia realmente essa base aérea nesse local do Oceano Pacífico. E deu trabalho para ele descobrir. E ele descobriu uma série de coisas. E no final da história, tem uns grupos lá de veteranos de guerra. E esse menino, ao ser levado para conhecer os veteranos de guerra que serviram nessa base aérea,
O menino reconheceu todos os colegas, que ainda eram sobreviventes, idosos, muito idosos. Fulano de tal, disse a brincadeira que fazia tudo. Aí o pai dele, consternado, resolveu escrever um livro sobre isso. Mas o mais curioso do livro, eu acho, que o livro para mim teve um grande peso, é que conta toda a trajetória que o pai teve para descobrir isso. Porque cada descoberta que era feita, o pai dizia, não pode, isso não existe, eu não creio, eu nego que isso existe. Aí o pai ia lá e aprofundava mais, aí descobria mais coisas, e mais, até chegar num ponto que ele não tinha mais argumento. Então, o interessante foi a trajetória. Porque, por exemplo, para mim, quando as informações vêm de pessoas que não são do meio espírita, elas têm um peso muito maior. Por quê? Porque nós todos estamos aqui contaminados. Nós temos um viés que é da nossa própria visão, que a gente tem tendenciosa para acreditar em certos fenômenos. Eu atendo uma senhora, pessoa maravilhosa, e que ela, há muitos anos, ela perdeu um filho de 6 anos de idade, afogado. Ela é católica, apostólica, romana. Recentemente, alguns anos, 3 anos atrás, ela ganhou um netinho. Uma coisa mais fofa do mundo. E esse netinho dela começou a falar. Aí quando foi no Dia das Mães, o menino se acorda antes de todo mundo, chega, abraça ela, dá um beijo, disse, muito obrigado, mamãe. Ela achou estranho. Algumas pessoas não. Quando a criança convive com os avós, pode escutar alguém falar, mas sempre ele chama a vovó. Naquele Dia das Mães, ele falou mamãe. Sendo que ela, um dia desse, teve um sonho. Ela disse, doutor, veja que sonho mais estranho que eu tive. Eu ia com o meu menino, o que faleceu, ele, na idade que ele tinha quando ele faleceu. Aí eu, segurado na mão dele, bem forte, e eu ia visitar uma cidade. Chegando naquela cidade, eu perco meu menino. E eu fico desesperado. Meu Deus, como eu perco meu menino? Como é que pode uma coisa dessa? Meu menino. E passo 3 dias procurando o menino. E nada de encontrá-lo. Depois de 3 dias, ele chega. Mas ao invés de chegar, chega meu neto. Eu olho para o meu neto e fico achando estranho. Aí ele disse, não, mamãe, sou eu. Eu fui com as pessoas, mas eu voltei. Sou eu. Aí eu fiquei com aquela coisa na cabeça. Meu Deus, será que meu neto é meu filho? E fiquei pensando. E me lembrei de uma coisa. O meu filho tinha um sinal na pele, na região do flanco esquerdo. E meu neto tem o mesmo sinal no mesmo lugar. Veja, o professor Ian Stevenson, da universidade nos Estados Unidos, ele tem um livro dele que vai falar sobre a questão das marcas de nascença. É um livro com 2.000 páginas. E ele detalha os casos todos que ele acompanhou. O que é que acontece? O nosso espírito, ele tem o corpo fluídico, que é o perispírito. O perispírito é a forma do nosso corpo físico. Esse perispírito induz a diferenciação celular. Então, muitas e muitas vezes acontece, e os estudos mostram que, principalmente nos casos de morte mais violenta, acidental, no mesmo local, as marcas que você tem em encarnações passadas. Ele estudou muito, principalmente casos de morte por agressão. Local, por exemplo, que entrava um projétil de arma de fogo, era o local que o perispírito se desorganizava e na hora de formatar o próximo corpo físico vinha aquela mesma lesão, aquela mesma marca. Então, observe que coisa interessante. E não é uma coisa simples, porque daqui para frente a gente vai acompanhar
E vai aparecer certamente outras coisas, que até 6, 7 anos de idade, essas lembranças elas vão surgindo. E não me espanta se ela começar a contar que ele começou a contar coisas da vivência deles. Uma vez, estávamos numa reunião mediúnica, estávamos tratando determinada família e fazendo, no meio do tratamento, dialogações com um grupo de obsessores, dentre os quais nesse dia, começou a falar uma série de coisas, porque eu vou fazer isso, e vou fazer aquilo lá, e mais isso, e mais aquilo. E nisso chega um mentor espiritual, e através de um médium começa a conversar com o obsessor, dizendo da vida dele, o porquê que ele sofria daquele jeito, porquê que ele se sentia injustiçado, porquê que ele se sentia revoltado. E que embora a pessoa que ele focalizava as ações dele também tivesse alguns defeitos, ele também tinha errado muito. Sendo que ele tinha errado muito mais, era muita coisa, era uma lista infindável. E isso era dito com muita amorosidade, mas era dito. O espírito sentiu o impacto da vibração de amor e sentiu o impacto da verdade que era apresentada a ele, que eram fatos. Contra os fatos a gente não tem como argumentar. E aí ele começou a mudar o tom. E no final da conversação ele estava tocado de tal maneira que ele pediu. Ele disse: eu vou pedir para reencarnar, mas eu vou pedir para reencarnar com esse defeito físico. Defeito físico, que é para eu não voltar a errar. Eu me lembrei na hora de André Luiz. Porque muitas vezes a pessoa, por que eu venho assim, por que eu venho assado? Muitas vezes são pedidos que você faz, pedidos de certas provações, que é para você desenvolver habilidades e para você não voltar a ter os mesmos equívocos que teve de outras vezes, que terminou causando prejuízos a tantas pessoas. Então tudo tem uma razão de ser. Nisso está a beleza imensa da doutrina espírita, porque ela realmente explica as coisas que nós não teríamos entendimento de outra forma. Porque senão a gente vai acreditar que a gente está aqui ao acaso, à deriva, e de que Deus não existe. Deus existe sim, e Ele é justo, é bom, é maravilhoso, é misericordioso, mas nós vamos colher as nossas semeaduras, e a lei de causa e efeito, ela não pode ser transgredida. Então, se eu sofro hoje, alguma razão tem de ser. Olha, tem gente jovem aqui, mas as pessoas que têm mais idade, assim como eu, todas já perderam entes queridos, a maioria. E aí você veja, um tempo atrás, você convivia com essa pessoa, você trocava experiências com essas pessoas, muitas vezes era um amor imenso, era uma alma da sua alma, vida da sua vida, e você vai lá e hoje não está mais. Você acha realmente que essa pessoa sumiu para sempre e que você nunca mais vai vê-la? Porque se você e eu, que somos pais e mães, meia boca, a gente não separaria dois filhos nossos que se amassem muito, como é que Deus, que é perfeito, vai separar para sempre pessoas que se amam? Isso é impossível. Agora, não é impossível porque simplesmente a gente deseja que seja impossível. É porque os fatos são muito claros. As obras mediúnicas, as cartas que são psicografadas aos familiares, trazendo conteúdos exatos sobre certas situações e ocorrências que tem, é porque a gente não prepara o nosso olhar espiritual para ver as coisas. E quando acontecem conosco, a gente acredita sempre é uma coisa, é um acaso, né? A gente nunca imagina que esteja acontecendo por interferências de planos paralelos aos nossos, por dimensões que estão entrelaçadas com a nossa e que estão nos trazendo informações preciosas e necessárias para o nosso adiantamento, né? Para facilitar a nossa vida, porque tem muitas pessoas que procuram os recursos mediúnicos para, eu quero uma coisa que me faça ganhar dinheiro. Muitas vezes
Se você ganhar dinheiro, você vai desgraçar a encarnação. Eu tenho visto isso muito. São raríssimas as pessoas que eu conheci, onde a abundância de recursos materiais trouxesse benefício para a pessoa. Não conheci até hoje uma pessoa com abundância de recursos materiais que se tornasse uma pessoa extremamente espiritualizada. Porque o mundo da matéria, ela tem uma oferta infindável de coisas, infinitas. E esses recursos que o mundo da matéria oferece distrai as criaturas das coisas mais importantes, que são as coisas espirituais. Estamos aqui agora, daqui a pouco não vamos estar mais. Lembre, você que tem mais idade, de quando você era jovem, que tinha lá o prefeito da cidade, ou alguém que era o ricão da cidade, que tinha isso, que tinha aquilo, que tinha fazenda, que tinha isso, e não está mais aqui. E ele não levou nada daquilo que ele tinha. Deixou tudo aí para muitas vezes provocar tragédias nas famílias, brigas intermináveis e coisas desse tipo. Não estou fazendo aqui apologia à miserabilidade, nem tampouco estou dizendo que é legal você viver na marginalidade ou na miséria absoluta, não tem nada a ver com isso. Eu só estou dizendo a vocês que a gente tem que ter cuidado com o que a gente pede. Muitas pessoas procuram: eu queria tanto que um espírito me dissesse os números da Mega Sena, eu ia ler a codificação, eu ia fazer aquilo, eu ia construir obras de caridade. E mentira, não ia fazer nada, ia pegar e ia desgraçar a vida dele e de outras pessoas, provavelmente. Ou então, eu vou fazer uma consulta para ver o que é que está acontecendo na minha vida, porque eu queria um novo amor, eu só vivo encalhado, eu só vivo encalhada, só aparece coisa que não presta na minha vida. Quero ver se o Espírito dá uma notícia de alguém que seja que preste. Não vai dar. Um espírito sério não vai se prestar a uma coisa dessa. Vai vir um mistificador que vai apontar uma coisa para desgraçar mais ainda a sua vida. O que é que a gente deve buscar então com conhecimento espiritual? Coisas que possam facilitar o nosso entendimento. Porque quanto mais a gente compreende, a gente recebe a realidade que nos permeia, mais domínio a gente tem da nossa própria vida. A gente não é levado como um objeto que é levado pela correnteza de um rio, que vai para cá ou para lá. A gente tem domínio. E para finalizar, eu vou trazer outra parábola, que também eu acho que é sensacional, que eu acredito que seja de Mateus capítulo 13 e Marcos capítulo 4, que tem gente que gosta de buscar depois para... Mas também se você colocar a parábola do semeador, já vai lá e aparece. Um homem saiu a semear e jogou a semente na estrada. E aí a semente correu, foi para o lado de fora da estrada, as aves vieram, comeram a semente e a semente não foi plantada. Outro jogou a semente num terreno cheio de pedregulhos e o terreno não tinha terra, era superficial, brotou, mas logo veio o sol, queimou e se destruiu. Outro jogou as sementes num terreno cheio de espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram o crescimento e o desabrochar daquela semente. E o outro, o último terreno que ele jogou foi num terreno fértil. E aí germinou, floresceu, deu frutos e etc. O primeiro terreno, que é aquele que cai na margem da estrada, que as aves vêm e comem, é o terreno do coração endurecido. A mensagem chega, mas você vira o rosto, vira a cara, renega, nega que existe essa fundamentação e vive sua vida do jeito que você quer, prejudicando-se, prejudicando todas as pessoas que têm o dissabor de conviver com você. Coração endurecido, coração de pedra, passa a encarnação toda, nunca erra, nunca pede desculpa, maltrata, machuca, desampara, desvaloriza. Coração endurecido e afastado das coisas de Deus. E a gente sabe o custo que a encarnação da gente é um processo. Lá, os nossos familiares que estão no mundo espiritual
alguns que nos acompanham aqui, sabem a dificuldade que é um planejamento reencarnatório. A dificuldade que existe de você renascer, se desenvolver e chegar a ter capacidade de gerenciar as suas emoções, seus recursos e trazer isso para o mundo. Dá trabalho. Tem gente que chega para mim, eu agora acredito, mas já estou preocupado, estou cansado só em pensar que vou ter que fazer tudo isso de novo. Eu tenho um irmão que não gostava de ir para a escola, ele fala, rapaz, eu estou acreditando, agora, rapaz, eu estou preocupado de ir para a escola de novo. Já foi um sufoco ir para a escola naquela época, eu tenho que ir para a escola de novo. Meu Deus. Então, dá trabalho. Então, coração endurecido, a semente cai na estrada, a ave come e leva. O segundo é aquele terreno pedregoso que brota, mas não se desenvolve. É o coração superficial. Recebe mensagem, se anima, se empolga, se compromete com um bocado de coisa e não faz nada. Nada. Porque é superficial. Superficial. Como aquele caso que Divaldo dá um livro, o Evangelho, segundo o Espiritismo, a pessoa viu a palestra, se empolgou, eu quero trabalhar, eu quero fazer isso, eu quero fazer tudo, me dê tudo que eu quero fazer tudo. Pegou o livro, eu vou devorar esse livro. Depois de um tempo, se encontra, Divaldo perguntou, e aí? O livro gostou? A pessoa olhou assim e disse, gostei. Qual foi a melhor parte? A parte que eles se casam e são felizes para sempre. O Evangelho segundo o Espiritismo. Fica o quê? Na superficialidade. Se empolga, se anima, mas não vai. Não, a coisa não consegue se desenvolver, porque é superficial. O terceiro é o coração sufocado. Os espinhos crescem e a semente não se desenvolve. Até que eu gostei daquele centro, mas eu fui um dia, numa quinta-feira à noite chuvosa, e demoraram 2 minutos para abrir a porta para mim, eu fiquei chateado, não vou voltar mais não. Ou eu estava naquele trabalho da campanha do quilo, sacola cheia, pesada, quando eu vou naquela ladeira, eu fui bater palmas na porta da casa da mulher, a mulher disse um desaforo comigo, quero mais isso para mim não. Ou então eu comecei a estudar, mas lá pelas tantas, no romance de um tal de Emmanuel, vi uma coisa que eu não concordei não. Como é que pode um negócio daquele acontecer? É o coração que sufoca os espinhos, só vê coisas ruins, não consegue perceber as possibilidades, os recursos que tem à sua disposição. E o último é quando a semente cai em solo fértil e germina. Aí, essa mensagem deve ser para todos nós, porque é o seguinte, nós temos que pensar a nossa existência como de um soldado que é dada a missão e que ele tem que cumprir. E ponto. Você vai fazer isso, isso, isso. Não me interessa se está chovendo, se está nevando, se está fazendo sol, se alguém vai dizer isso, se alguém vai dizer aquilo. Vá e resolva. Porque quando a gente serve numa causa tão nobre, e eu digo que é uma causa nobre, porque sem fazer nenhuma crítica a absolutamente ninguém, porque hoje, graças a Deus, temos amigos, pessoas queridas, que são envolvidas em trabalhos nobres também em outras denominações religiosas, pessoas que fazem isso de coração. E ao mesmo tempo eu observo que nesses anos todos de caminhada no movimento espírita, pelo menos no raio de ação da minha convivência, nunca vi ninguém enriquecer materialmente, nunca vi ninguém prosperar em áreas que são distantes do propósito qual a gente tem aqui, que é do entendimento da nossa essência, de onde nós viemos, para onde nós vamos, qual deveria ser as nossas ações dentro da nossa existência, para que a gente transforme nossa vida numa vida melhor e a vida das pessoas que convivem conosco também. Então, sendo aqueles soldados que vai para a guerra, para fazer realizar uma missão, a gente não tem que estar preocupado com a opinião de A, opinião de B, opinião de C. A gente não tem que estar preocupado se a casa espírita está lotada de pessoas, se está vazia. Não tem que estar preocupado se as pessoas
vão criticar a gente por certas decisões ou não, a gente tem que estar preocupado com a nossa consciência. Com a nossa consciência. E, obviamente, colocar as nossas ações para que as outras pessoas, elas possam também referendar. Porque senão minha consciência pode ser uma consciência meia boca, e eu fazer um bocado de coisa achando que estou fazendo uma coisa legal, mas está todo mundo da sua casa achando você uma pessoa equivocada, está as pessoas no seu trabalho achando você equivocado. A gente tem que colocar assim as nossas ações e a nossa vida para que no contato com outras pessoas elas também possam nos avaliar e nos auxiliar. Não temos essa autonomia, somos seres heteronômicos que precisamos dos outros para que a gente possa seguir um caminho melhor. Mas a gente tem que deixar as coisas florescerem. Só para finalizar, temos que nos esforçar muito para deixar para trás as coisas que passaram na nossa vida, que são desagradáveis, as coisas que prejudicaram a gente. A gente tem que perdoar realmente as pessoas que passaram pelo nosso caminho, trazendo para a gente algum tipo de sofrimento. Lembrando que perdoar não é conviver, perdoar não é compactuar com o mal, perdoar não é concordar, perdoar não é nada disso. Perdoar é não deixar que certas mágoas criem raízes em nós, para que a gente também não se prejudique e viva uma vida ruim. É avançar, tendo entendimento que a gente só pode responder pelas nossas ações. Não temos como responder pelas ações de mais ninguém. Se eu convivo com você, e você de repente, por mais que eu goste de você, você transgride a lei, eu não posso ser recluso, detento no seu lugar. É você que vai ter que cumprir a pena. Por mais que você ame um filho, por exemplo, ou você ame um irmão, ou um pai, ou uma mãe, se de repente a pessoa se equivoca e estraga a sua encarnação, cometendo erros graves, delitos, essa pessoa é que tem que se ver com a lei universal. Não vai ser você. Mas ao mesmo tempo, quando Pedro, muitas vezes indagando a Jesus, em um certo momento Jesus vai dizer: tendes ouvido, olho por olho, dente por dente. Mas eu vos digo, amai os vossos inimigos. Orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam. Porque nós somos os donos das nossas vibrações. Quando eu nutro de repente raiva e mágoa por alguém, eu estou tomando veneno querendo que a pessoa se prejudique, e a gente é que vai se prejudicar. Daqui a algum tempo, espero que bastante tempo, mas daqui a algum tempo, vai ter outras pessoas aqui. E lembrando de nós. E nós não estaremos mais no plano físico. E a gente só vai poder levar aquilo que a gente construir mentalmente. Amor, harmonia, compaixão, indulgência, benevolência, tolerância. É fácil? Não. Mas a gente tem que saber pelo menos qual o caminho que a gente vai ter que se direcionar. Porque senão, a gente vai continuar sempre alimentando coisas negativas para a gente. Aí a vida da gente agora é aqui o presente. O passado, não temos como voltar. O passado já ficou há muito tempo. O futuro é uma coisa completamente incerta. O momento é o agora. É o agora. É o que a gente tem que viver.